Abastecer o carro deveria ser um ato simples, quase rotineiro. No entanto, no Brasil, esse gesto cotidiano se transformou em uma verdadeira batalha contra fraudes e esquemas enganosos que afetam diretamente os consumidores. Desde a qualidade do combustível até as bombas de abastecimento e os serviços oferecidos nos postos, o motorista comum enfrenta diariamente uma série de riscos que vão além do prejuízo financeiro, colocando em jogo a segurança de seu veículo e até mesmo sua própria integridade física. Enquanto muitos acreditam que estão comprando gasolina de qualidade, na realidade podem estar pagando por produtos adulterados ou submetidos a práticas ilegais que prejudicam o desempenho dos carros e aumentam custos inesperados com manutenção. A complexidade das fraudes existentes no setor é alarmante. Muitos postos utilizam equipamentos alterados para reduzir a quantidade de combustível entregue ao tanque do cliente, cobrando pelo litro completo enquanto entrega quantidades menores. Outras operações mais sofisticadas envolvem a mistura de substâncias proibidas à gasolina e ao etanol, como água, solventes e metanol, comprometendo não apenas o rendimento do veículo, mas também causando danos internos graves e irreversíveis. Além disso, há casos em que frentistas realizam serviços não solicitados, adicionando-os às contas sem consentimento do consumidor, aproveitando-se da pressão social ou do constrangimento de alguns clientes em questionar cobranças. Esse cenário reflete um problema estrutural que afeta milhões de brasileiros e exige atenção urgente. As fraudes não são apenas isoladas, elas representam um sistema que lucra às custas do consumidor comum, gerando perdas bilionárias anualmente. Diante disso, surge a necessidade de compreender a dimensão dessas práticas, suas consequências reais e as medidas que podem ser tomadas para mitigar seus impactos. O objetivo deste texto é explorar em profundidade os golpes mais comuns nos postos de combustíveis, analisar os dados oficiais sobre a escalada dessas irregularidades, apresentar relatos reais de vítimas e discutir as estratégias de proteção disponíveis aos consumidores. É hora de entender como esse mercado se tornou terreno fértil para fraudes e o que pode ser feito para garantir transparência e justiça. Os golpes mais comuns nos postos de combustível. Entre as fraudes mais conhecidas nos postos de combustíveis está a manipulação das bombas de abastecimento. Esse tipo de golpe consiste em ajustar os equipamentos para que o visor indique uma quantidade maior de litros do que realmente é injetada no tanque do veículo. Em alguns casos, a diferença chega a 15%, o que significa que, ao comprar 40 litros de gasolina, o motorista pode estar recebendo menos de 34 litros. Essa discrepância gera lucros exorbitantes para os estabelecimentos desonestos, especialmente quando multiplicada pelas centenas de veículos que abastecem diariamente. A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, já identificou inúmeros casos dessa prática, mas a fiscalização enfrenta dificuldades crescentes, já que os criminosos utilizam técnicas cada vez mais sofisticadas para mascarar as alterações nas bombas, fazendo com que funcionem normalmente durante as vistorias oficiais. Outro esquema altamente prejudicial é o uso de combustíveis adulterados. Em vez de comercializar gasolina ou etanol dentro das especificações legais, alguns postos diluem esses produtos com substâncias proibidas, como água, solventes e, em casos mais graves, metanol. A adição de metanol à gasolina ou ao etanol, embora economicamente vantajosa para os fraudadores, traz riscos significativos tanto para os veículos quanto para a saúde humana. O metanol é uma substância extremamente tóxica, capaz de causar cegueira e danos neurológicos permanentes caso haja exposição prolongada. Além disso, sua presença no combustível acelera a corrosão interna dos motores, entope bicos injetores e eleva consideravelmente o consumo de combustível. Isso força os proprietários de veículos a arcar com custos extras de manutenção, muitas vezes sem saber que a origem do problema está diretamente ligada à má qualidade do produto adquirido. Enquanto o dano financeiro é imediato, o impacto mecânico e ambiental dessas fraudes é igualmente grave. Veículos que operam com combustíveis contaminados tendem a emitir mais poluentes, contribuindo para o aumento da emissão de gases nocivos à atmosfera. Além disso, o desgaste prematuro de componentes do motor,
resulta em falhas mecânicas que podem ser fatais em situações críticas, como em rodovias ou em condições adversas de trânsito. Motoristas que confiam na qualidade do combustível acabam correndo riscos desnecessários, muitas vezes sem perceber que o problema reside justamente na bomba onde escolheram abastecer. Além das bombas adulteradas e dos combustíveis contaminados, outro golpe frequente é a cobrança por serviços não solicitados. Enquanto o cliente aguarda o término do abastecimento, frentistas aproveitam para oferecer limpezas de para-brisa, verificações de óleo e outros cuidados aparentemente úteis. Em muitos casos, porém, esses serviços são executados sem autorização prévia e aparecem como cobrança surpresa no momento do pagamento. Algumas redes exploram ainda mais essa vulnerabilidade, inflacionando os valores desses serviços e utilizando técnicas de pressão psicológica para evitar que os clientes reclamem ou recusem as taxas. O constrangimento de alguns consumidores em questionar o valor ou exigir explicações facilita a perpetuação desse tipo de fraude, especialmente em regiões onde o acesso à informação e à orientação jurídica é limitado. Relatos de vítimas reais ilustram a gravidade dessas práticas. Um caso emblemático foi o de Dona Noêmia, uma idosa de 75 anos que, ao abastecer em um posto localizado em Guarulhos, foi cobrada indevidamente por uma troca de óleo no valor de R$8.000. Pressionada pelos funcionários do estabelecimento, ela acabou parcelando o valor em 4 vezes de R$2.000. O absurdo não parou por aí. Investigações posteriores revelaram que o posto também utilizava bombas adulteradas, entregando até 1,6 litro a menos a cada 20 litros abastecidos. Situações semelhantes foram registradas com outras pessoas, incluindo Andréia, que pagou R$4.750 por serviços inexistentes em seu Ford Ka, e o Sr. Wilson, um idoso que foi ao posto apenas para calibrar os pneus e saiu com uma conta de R$6.706 por reparos, que incluíam uma quantidade absurda de óleo de câmbio, algo fisicamente impossível de ser aplicado no modelo de seu carro. Esses exemplos demonstram como os grupos criminosos exploram especialmente indivíduos vulneráveis, como idosos e mulheres, utilizando manipulação e ameaças veladas para obter ganhos ilícitos. Diante desse cenário, fica evidente que os golpes praticados nos postos de combustíveis não afetam apenas o bolso dos consumidores, mas também comprometem a segurança, a saúde e o meio ambiente. A falta de fiscalização eficiente e a lentidão das punições permitem que essas práticas continuem proliferando, alimentando um ciclo de prejuízos que atinge toda a sociedade. Nos próximos tópicos, vamos aprofundar a análise dessas fraudes, apresentando dados oficiais, casos reais e medidas que podem ser adotadas para combater esse problema que parece só piorar com o tempo. Dados oficiais e aumento das fraudes em postos de combustível. Nos últimos anos, o número de denúncias de irregularidades em postos de combustíveis tem crescido exponencialmente, evidenciando um problema que vai muito além de casos isolados. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, ANP, as irregularidades em postos aumentaram 27% entre o final de 2024 e o início de 2025, indicando um avanço preocupante nas práticas fraudulentas. Esse crescimento não é casual, mas sim reflexo de esquemas cada vez mais sofisticados e bem articulados, capazes de enganar até mesmo os mecanismos de fiscalização oficial. Esses dados corroboram os relatos de consumidores que, ao longo do tempo, têm relatado experiências desagradáveis e, em muitos casos, absurdas, nas bombas de abastecimento. Um exemplo marcante foi o caso da advogada Natália Freitas, que ao abastecer em Teresina notou algo incomum. O visor da bomba indicava uma quantidade de litros superior à capacidade máxima do tanque de seu carro. Aquilo me causou estranheza e eu fiz uma denúncia, afirmou Natália, destacando como pequenos detalhes podem alertar o consumidor sobre possíveis fraudes. Sua experiência, infelizmente, não é exceção. A ANP, responsável pela fiscalização do setor, vem intensificando suas operações, mas os resultados nem sempre são suficientes para conter a escalada das irregularidades. Parte do problema está na forma como os golpes são executados. Muitos postos utilizam tecnologias avançadas para alterar temporariamente o funcionamento das bombas.
fazendo com que os equipamentos voltem a operar normalmente assim que detectam a presença de fiscais. Isso torna extremamente difícil comprovar as fraudes, já que os testes oficiais frequentemente indicam regularidade nos equipamentos. Além disso, o crescimento das fraudes também está ligado ao aumento da venda de combustíveis adulterados. Estimativas apontam que cerca de 8% de todas as ocorrências de clonagem de cartões no país estão relacionadas a postos de combustíveis, o que mostra que os problemas não se limitam apenas ao abastecimento em si, mas também envolvem golpes eletrônicos e financeiros. Maquininhas adulteradas, cobranças por serviços não solicitados e até mesmo a substituição de cartões são práticas cada vez mais comuns, prejudicando milhares de consumidores todos os meses. Os números divulgados pela ANP e os depoimentos de vítimas reforçam a necessidade de uma resposta mais efetiva por parte do governo e das autoridades responsáveis. Enquanto isso não ocorre, os motoristas continuam sendo os principais prejudicados, arcando com prejuízos financeiros, danos aos veículos e, em alguns casos, até mesmo riscos à saúde e à segurança. Operações criminosas que explodiram na imprensa. Em abril de 2025, uma operação conduzida pelo Procon de Guarulhos chocou o país ao revelar um esquema altamente organizado que atingia principalmente idosos e mulheres em postos de combustíveis. Um dos casos mais emblemáticos foi o da idosa Dona Noêmia, de 75 anos, que foi cobrada em R$ 8.000 por uma suposta troca de óleo em seu veículo. Pressionada pelos funcionários do estabelecimento, ela acabou aceitando parcelar o valor em 4 vezes de R$ 2.000. O absurdo não parou por aí. Investigações posteriores revelaram que o posto também utilizava bombas adulteradas, entregando até 1,6 litro a menos a cada 20 litros abastecidos. Dona Noêmia não foi a única vítima. Outras pessoas relataram cobranças exorbitantes por serviços nunca solicitados. Andréia, por exemplo, foi surpreendida ao pagar R$ 4.750 por serviços em seu Ford Ka, cuja extensão e valores eram completamente desproporcionais ao que seria necessário para o modelo de seu carro. Já o Sr. Wilson, também idoso, foi ao posto apenas para calibrar os pneus e saiu com uma conta de R$ 6.706 por reparos que incluíam 9 litros de óleo de câmbio, uma quantidade fisicamente impossível de ser aplicada no modelo de seu veículo. As investigações mostraram que os criminosos usavam técnicas de manipulação psicológica para intimidar os clientes, criando situações constrangedoras que dificultavam a contestação das cobranças. Alguns funcionários chegavam a jogar água no motor quente do carro para simular fumaça, fingindo que havia um problema grave que exigia reparos imediatos. Outros alegavam falhas mecânicas inexistentes, induzindo os clientes a aceitar serviços desnecessários sob a alegação de que o veículo poderia falhar a qualquer momento. Esse caso não é isolado. Em várias regiões do país, operações similares têm sido descobertas, revelando uma rede de postos que atua de forma sistemática, explorando a vulnerabilidade de certos grupos populacionais. A falta de fiscalização rigorosa e a facilidade com que os criminosos adaptam seus métodos às fiscalizações oficiais tornam essas fraudes difíceis de combater. Apesar das denúncias e da ampla repercussão na mídia, muitos dos envolvidos conseguem escapar de punições severas, mantendo seus negócios operando sob novas identidades ou em diferentes locais. O caso de Guarulhos é apenas um retrato de um problema nacional, que afeta milhões de brasileiros e revela a urgência de medidas mais efetivas para coibir essas práticas predatórias. A impunidade persistente e a ausência de punições exemplares incentivam a continuidade desses esquemas, deixando os consumidores à mercê de uma realidade cada vez mais hostil. A Operação Bomba Baixa e a escala do problema. Um dos casos mais emblemáticos de fraude nos postos de combustíveis foi revelado pela Operação Bomba Baixa, deflagrada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Essa investigação escancarou a magnitude do problema, expondo redes de postos que não apenas adulteravam os combustíveis, mas também utilizavam esquemas extremamente sofisticados para burlar a fiscalização e maximizar seus lucros.
Entre 2017 e 2023, uma única rede investigada expandiu sua operação de forma exponencial, passando de apenas alguns postos para um total de 60 estabelecimentos espalhados por diferentes regiões. O crescimento desenfreado dessa rede foi alimentado por práticas ilegais, com um salto impressionante no capital social da empresa, que saltou de 100 mil reais para 3,9 milhões em poucos anos. O método utilizado era tão complexo quanto lucrativo. Os criminosos adquiriam combustíveis sem nota fiscal, evitando impostos e custos regulares associados à comercialização legal. Para garantir que suas atividades não fossem descobertas, eles corrompiam agentes públicos, garantindo que fiscalizações fossem realizadas sem encontrar irregularidades. Além disso, manipulavam os lacres das bombas de abastecimento, fazendo com que os equipamentos parecessem estar em conformidade durante as inspeções oficiais, mas voltando a funcionar de maneira fraudulenta logo após a saída dos fiscais. Uma das práticas mais perigosas identificadas foi a mistura de metanol aos combustíveis comercializados. Embora economicamente vantajosa para os fraudadores, essa prática traz riscos gravíssimos, tanto para os veículos quanto para a saúde dos consumidores. O metanol, substância proibida pela Agência Nacional do Petróleo, ANP, é altamente tóxica e pode causar desde irritações respiratórias até danos neurológicos permanentes, incluindo cegueira. Além disso, sua presença no combustível reduz a eficiência do motor, aumenta o desgaste interno dos componentes e compromete o desempenho do veículo, forçando os proprietários a arcar com custos extras de manutenção. O impacto econômico dessas fraudes é colossal. Cada litro de combustível adulterado representa um prejuízo direto para o consumidor, mas os efeitos se estendem para além do bolso individual. O rombo provocado por essas práticas ultrapassa os limites do setor automotivo, afetando a economia nacional como um todo. Estimativas indicam que somente as fraudes em bombas adulteradas causam um prejuízo anual de 5 bilhões de reais aos consumidores. Essa quantia não apenas prejudica diretamente os motoristas, mas também gera um efeito cascata, aumentando o custo do transporte e, consequentemente, inflacionando o preço de praticamente todos os produtos consumidos pela população. Além disso, há o impacto ambiental. Combustíveis adulterados tendem a liberar mais poluentes na atmosfera, contribuindo para o aumento da emissão de gases nocivos e agravando os problemas de qualidade do ar nas grandes cidades. O desgaste excessivo dos motores também resulta em falhas mecânicas potencialmente fatais, colocando em risco a vida dos motoristas e passageiros que trafegam em vias públicas. A Operação Bomba Baixa serviu como um alerta urgente sobre a necessidade de endurecer as punições e aprimorar os mecanismos de fiscalização. No entanto, o caso também revelou as fragilidades do sistema atual, onde criminosos encontram formas de contornar as leis e continuar lucrando à custa da população. Se não forem tomadas medidas mais efetivas, fraudes como essas continuarão proliferando, alimentando um ciclo de prejuízos que afeta não apenas os motoristas, mas toda a sociedade. As consequências das fraudes para o consumidor e a sociedade. As fraudes em postos de combustíveis não afetam apenas o bolso do consumidor individual, mas também têm impactos amplos na economia e na segurança pública. Cada litro que não chega ao tanque do veículo representa um prejuízo direto para o motorista, mas o efeito dominó dessas práticas se estende para além do indivíduo. Quando os postos adulteram bombas ou vendem combustíveis de má qualidade, o custo extra repassado aos consumidores reverbera em diversos setores da economia. Empresas de transporte, por exemplo, são obrigadas a arcar com custos maiores de combustível, o que inevitavelmente se traduz em tarifas elevadas para o usuário final. Comerciantes que dependem de fretes também enfrentam aumento nos custos logísticos, o que acaba sendo repassado ao preço dos produtos nas prateleiras. Assim, mesmo quem não dirige, sente na pele os efeitos dessas fraudes, já que tudo o que consome acaba saindo mais caro. Além do impacto financeiro, as consequências mecânicas e de segurança são igualmente graves. Combustíveis adulterados com substâncias proibidas como metanol, solventes ou água causam danos profundos aos motores dos veículos.
Essas misturas reduzem a eficiência do motor, entopem bicos injetores, corroem componentes internos e aumentam o consumo de combustível. O resultado é um desgaste prematuro do veículo, que obriga os proprietários a realizar manutenções caras e frequentes, muitas vezes sem que saibam que há medidas adotadas pelo governo para combater as fraudes. Diante do aumento constante de fraudes em postos de combustíveis, o governo federal decidiu endurecer as punições e implementar novas medidas de fiscalização. Uma das ações mais significativas foi a sanção da Lei 15.082 em 2024, que aumentou drasticamente as multas por infrações no setor, podendo chegar a até $500 milhões por violação. Além disso, a lei permite a revogação definitiva das autorizações de distribuidoras reincidentes, fechando o cerco contra empresas que insistem em práticas ilegais. Essa mudança legislativa foi uma resposta direta aos vários casos de postos que utilizavam esquemas sofisticados para adulterar bombas e vender combustíveis de má qualidade, muitas vezes com substâncias proibidas como metanol e solventes. No entanto, a aplicação efetiva dessas penalidades ainda enfrenta obstáculos. Embora as multas sejam altas, a burocracia envolvida na execução judicial e administrativa muitas vezes faz com que os infratores demorem anos para serem punidos. Além disso, há dúvidas sobre como essas medidas afetam de fato o mercado, já que algumas distribuidoras menores alegam que erros técnicos involuntários podem ser punidos da mesma forma que práticas deliberadamente fraudulentas. Para tentar resolver esse problema, instituições como o Instituto Combustível Legal propuseram à Agência Nacional do Petróleo, ANP, a tipificação do dolo, ou seja, a diferenciação entre empresas que cometem irregularidades intencionalmente e aquelas que cometem erros acidentais. A ideia é garantir que apenas os infratores reincidentes e mal intencionados sejam punidos com as medidas mais severas, enquanto os erros técnicos possam ser corrigidos sem o fechamento imediato dos estabelecimentos. Outra medida importante foi a suspensão temporária da venda de biodiesel entre distribuidoras, entre maio e dezembro de 2024. Essa ação foi motivada pela descoberta de um esquema conhecido como bionotas, em que distribuidoras desonestas compravam apenas notas fiscais falsas de biodiesel, sem adquirir o produto real. Assim, vendiam diesel com pouco ou nenhum biodiesel, mas com documentação que comprovava o cumprimento da lei, conseguindo preços mais baixos que distribuidoras honestas. A suspensão permitiu que o governo monitorasse de perto as transações e introduziu um sistema de rastreabilidade mais eficiente, dificultando a prática de fraudes. Apesar de todos esses esforços, a eficácia real dessas medidas ainda é questionável. Casos recentes flagrados pela ANP demonstram que as irregularidades continuam sendo uma realidade cotidiana. Em Vila Velha, Espírito Santo, um posto foi autuado por vender gasolina comum como se fosse aditivada, enganando consumidores que pagavam mais por um produto sem os benefícios prometidos. Em São Paulo, uma série de fiscalizações resultou em 15 postos autuados por irregularidades diversas, incluindo problemas na qualidade do combustível e fraudes nas bombas de abastecimento. No Pará, 2 postos foram flagrados comercializando combustível sem os equipamentos obrigatórios de análise de qualidade, enquanto em Goiás, um posto em Itumbiara foi encontrado vendendo combustível com teor alcoólico fora dos padrões de segurança. Esses exemplos mostram que, embora o governo tenha dado passos importantes no combate às fraudes, ainda há muito a ser feito. A fiscalização precisa ser mais ágil e eficiente, e as punições devem ser aplicadas de forma mais rápida e transparente. Sem uma ação mais contundente, as fraudes continuarão proliferando, prejudicando milhões de brasileiros que buscam apenas abastecer seus veículos sem cair em armadilhas. Como se proteger dos golpes nos postos de combustíveis? Frente ao crescente número de fraudes em postos de combustíveis, o consumidor precisa adotar medidas preventivas para se proteger contra práticas ilegais e garantir que seu dinheiro esteja sendo bem investido. A primeira e mais fundamental delas é verificar se as bombas possuem o lacre do Inmetro intacto e dentro da validade. Esse selo indica que o equipamento passou por verificação oficial recente, reduzindo as chances de fraude no abastecimento.
Caso o lacre esteja danificado ou com data expirada, o consumidor deve desconfiar da confiabilidade da bomba e buscar alternativas mais seguras. Outra estratégia eficaz é criar o hábito de abastecer sempre a mesma quantia, seja um valor fixo ou uma quantidade específica de litros. Isso ajuda a identificar rapidamente alterações suspeitas no rendimento do veículo. Por exemplo, se habitualmente o carro roda 10 km por litro e de repente começa a percorrer distâncias menores, isso pode ser um sinal de que o combustível está adulterado. Manter um histórico de consumo e quilometragem ajuda a detectar anomalias e tomar medidas antes que o problema se agrave. A escolha do posto também é crucial. Abastecer sempre no mesmo estabelecimento, especialmente um de confiança, reduz as chances de cair em esquemas fraudulentos. Postos com bandeiras reconhecidas costumam seguir padrões mais rigorosos de qualidade e fiscalização, diminuindo o risco de compra de combustíveis adulterados. Além disso, é importante observar o ambiente do posto, se há outros clientes regulares e se o estabelecimento mantém uma aparência organizada e profissional. No momento do pagamento, é fundamental ficar atento às maquininhas. Nunca perder o cartão de vista e, sempre que possível, utilizar o pagamento por aproximação, que oferece uma camada extra de segurança contra tentativas